Fala galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Jimmy Wesley, faço parte do grupo PET Física Unifap e estarei aqui neste vídeo para falar sobre o assunto movimentos em campo gravitacional uniforme. Bem, neste tópico nós trataremos de movimentos de corpos que, após serem abandonados ou lançados, eles se submetem exclusivamente à ação da força-peso. Lembrando também que nós faremos análise desses movimentos sem levar em consideração qualquer resistência com relação ao movimento dos corpos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, é interessante entender o que é um campo gravitacional uniforme, antes mesmo de irmos aí para os movimentos em si neste campo. Então aqui tenho 3 ilustrações que nos ajudarão aí a compreender melhor do que se trata um campo gravitacional uniforme. Então aqui onde estou indicando com este laser, nós temos a primeira figura, certo? Que é a ilustração do planeta Terra. O planeta Terra ele é uma fonte de campo gravitacional. O que descreve esse campo gravitacional é esse vetor campo gravitacional aqui, que estou indicando pela letra G, com essa setinha em cima. Assim como qualquer outro vetor, o vetor campo gravitacional ele varia em módulo, em sua direção e o seu sentido. Então aqui eu tenho 4 pontos, pontos P1, P2, P3 e P4, pontos estes que representam e indicam esta variação que estou falando para vocês, de variar em módulo, em direção e em sentido. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós peguemos aqui alguma região próximo à superfície da Terra, região esta que possui dimensões muito menores em comparação ao raio da Terra. Tranquilo? E esta região está aqui representada por essa figura que representa aqui uma cidade. E aqui nós temos uma região em que o vetor campo gravitacional ele é praticamente constante em todos os pontos. O que significa falar em constante? Significa falar que ele possui o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto desta região que nós estamos indicando. Uma forma de representar essa uniformidade do campo gravitacional, temos essa terceira figura, que são aqui, por essas linhas que chamamos de linha de força de campo, são as linhas tangentes ao vetor campo gravitacional que indicam essa uniformidade do campo. Bom, então qual seria um conceito para esse campo gravitacional uniforme? Campo gravitacional uniforme é uma região em que G tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos, como eu acabei de falar aí para vocês anteriormente. Tranquilo? Então vamos lá. Agora nós podemos estudar os movimentos em campo gravitacional uniforme, já que passamos a entender o que é um campo gravitacional uniforme. Em primeiro momento, nós faremos o estudo do movimento na vertical. Aqui nesta figura abaixo, nós estudaremos até 2 possíveis movimentos ocorrendo na vertical. Vamos entender o que cada símbolo aqui quer dizer. Aqui nós temos um corpo sendo lançado de baixo para cima. Neste outro momento, nós temos um corpo descendo. Aqui nós temos o vetor campo gravitacional, que neste caso ele é uniforme, possui o mesmo módulo, direção e sentido em todos os pontos. Aqui nós temos a orientação, certo? Que vai representar nosso referencial, que está representado por esta seta e está sendo chamada de letra S. Aqui nós temos praticamente a mesma coisa deste lado esquerdo. O que muda é apenas a orientação, nosso referencial. Aqui embaixo nós temos essas 2 linhas que representam o solo. E vamos lá. Vamos lá entender este movimento. Então, como eu havia dito anteriormente, aqui eu tenho um corpo sendo lançado de baixo para cima e que com o passar do tempo, o módulo da velocidade deste corpo passa a diminuir. Por quê? Porque ele está indo contra, certo? O sentido está indo contra a aceleração da gravidade. Então é como se tivesse algo aí atraindo este corpo para o solo, atraindo este corpo, e aí a velocidade dele passa a diminuir. Até chegar a um ponto em que a velocidade deste corpo, o módulo da velocidade desse corpo, passa a ser nula. E aí ele passa a descer. O sentido de sua velocidade muda, agora é para baixo.
o módulo da velocidade desse corpo também passa a mudar e ele começa a descer aceleradamente, também por conta da ação da gravidade. Tranquilo? Então aqui, ó, na subida, de acordo com o nosso referencial, para cima é positivo, na subida a velocidade do corpo ela é positiva e a gravidade é negativa, já que a orientação para cima é positiva. Aqui na descida a velocidade passa a ser negativa, já que ele está indo no sentido contrário à nossa orientação que adotamos como positiva, e a gravidade de novo sendo negativa, porque a gravidade aqui neste caso está sempre indicando para baixo, negativo com relação ao nosso referencial. Já no outro método nós adotamos aqui que no nosso referencial que esta orientação aqui de cima para baixo é positiva. Então vamos lá, o corpo na subida, a sua velocidade será negativa. E neste caso aqui agora, a gravidade passa a ser positiva. Nossa orientação aqui de cima para baixo é positiva. E como a gravidade está sempre apontando para baixo, para o solo, certo? Atraindo os corpos, certo? Ela passa a ser positiva por conta do nosso referencial. Aqui já, no caso do corpo descendo, a velocidade passa a ser positiva e a gravidade também positiva. Então aqui agora temos algumas funções e equação também que descreve o movimento desse corpo aqui na vertical. Bom, aqui nós temos um movimento uniformemente variado, assim como no estudo lá do movimento retilíneo uniformemente variado. Tranquilo? Então vamos lá, aqui nós temos a função horária da posição, certo? Indicada por essa função. Nós temos a função horária da velocidade, aqui indicada por essa função, e nós temos aqui a equação de Torricelli. Nada de extraordinário. Bom, e como eu havia dito para vocês anteriormente, observe aqui que nas equações nós temos aqui positivo, positivo, positivo e positivo. Isso pode mudar de acordo com o referencial adotado por vocês. Por isso que eu fiz questão de pôr aqui, ó, a orientação e aqui esse jogo de sinal. Isso aqui vai ajudar vocês a escrever corretamente as equações de vocês e aí depois não terem complicações com relação ao sinal e errar a conta aí posteriormente. Tranquilo? Então vamos lá para o segundo momento. Ah, tá, só mais uma coisa. Aqui eu falei de dois movimentos. O movimento de um corpo sendo lançado de baixo para cima, também de um movimento de queda livre, já que o corpo aqui passa a ter velocidade igual a zero e o módulo da velocidade igual a zero, e aí ele passa a descer, um movimento de queda livre. Mas também nós podemos ter um movimento de um corpo sendo lançado de cima para baixo. Tranquilo? Seria um outro caso possível aí de movimento na vertical. Agora aqui nós temos as propriedades do movimento vertical. Vamos lá então para essas propriedades. Primeiro, corpos abandonados no mesmo local e na mesma altura em relação ao solo demoram o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, não importando as suas massas. Isso aqui é uma consequência daquela consideração inicial que eu falei para vocês, de desprezar todo ou qualquer atrito do corpo no decorrer da sua movimentação. Significa o quê? Que corpos lançados ou abandonados de uma mesma altura, com a mesma velocidade, eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo, independentemente de suas massas serem diferentes. E é isso. Segunda propriedade. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, a velocidade com que ele passa por um ponto qualquer da trajetória na subida tem o mesmo módulo da velocidade com que ele passa pelo mesmo ponto na descida. Ele está falando aqui um corpo a ser lançado, por exemplo, de baixo para cima. E aí a gente pega e registra em um ponto o módulo dessa velocidade do corpo na subida. E aí na descida, se nós analisarmos o mesmo ponto, nós vamos perceber que a velocidade do corpo tem o mesmo módulo, certo? O que vai mudar apenas o seu sentido, mas o módulo vai ser o mesmo. Outra propriedade. O intervalo de tempo decorrido entre as passagens por dois pontos A e B da trajetória é o mesmo na subida e na descida. Outra coisa interessante é que as propriedades 2 e 3 elas não são exclusivas do movimento vertical livre.
Eu quero dizer o que com isso? Que estas duas propriedades aqui, elas podem ser também aplicadas a qualquer movimento uniformemente variado. Assim como aqui no movimento vertical, assim como no movimento retilíneo uniformemente variado, ou assim, de modo mais geral, em um movimento uniformemente variado. Desde que ocorra isso aqui, ó, do corpo ir e voltar, assim como acontece aqui, ó, subir e descer, certo? São sobre essas circunstâncias em que estas duas propriedades acontecem. A quarta propriedade seria qual? Propriedade especial para corpos que caem a partir do repouso. Um corpo caindo livremente a partir do repouso percorre em intervalos de tempos iguais, distâncias proporcionais aos números ímpares, isto é, ou seja, se nós temos lá 1 segundo, o corpo passou a percorrer 1D, certo? Onde esse D representa uma distância. 2 segundos, 3D, 3 segundos, 5D, e assim por diante. Também você pode estar provando essa quarta propriedade aí, tranquilo? Então, vamos lá, para o próximo movimento. Então aqui nós temos um outro tipo de movimento em campo gravitacional uniforme, que é o movimento parabólico. Bom, vamos lá entender o que esta figura aqui está nos dizendo. Vamos lá. Aqui nós temos um corpo sendo lançado de um tempo t0 igual a 0, de tal forma que ele descreve esta trajetória, que é uma parábola. Vocês vão entender mais para frente por que esta trajetória é uma parábola. Então o corpo aqui, ó, está saindo com uma velocidade inicial v0, mas só que nós podemos também decompor essa velocidade em duas componentes, que seria a componente v0x e a componente v0y. Por quê? Porque assim fica mais fácil de estudarmos o movimento deste corpo, porque aí nós passamos a analisar o corpo de duas maneiras, que seria seu movimento aqui na vertical e seu movimento na horizontal, de tal forma que na vertical nós temos aqui um movimento retilíneo uniformemente variado, semelhante lá ao nosso movimento na vertical que nós vimos no slide passado. E também aqui, ó, o movimento na horizontal, que será um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, na vertical, o corpo passa a interagir com o campo gravitacional. Significa que o módulo de sua velocidade, assim como seu sentido, ele muda por conta dessa interação. Já na horizontal, não. Na horizontal, apesar do corpo estar interagindo com o campo gravitacional, na horizontal nós não temos esta interferência do campo, entendeu? Então, nós podemos analisar na horizontal que este corpo está em um movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, nós temos aqui o corpo nesta trajetória parabólica, e que com o passar do tempo, nós temos aqui, ó, apenas variação na componente da velocidade do corpo na vertical. Ou seja, na horizontal, como é constante, Vx sempre vai ser Vx em todos os pontos até o fim da sua trajetória. Enquanto que a componente da vertical, que nesse caso aqui é representada por Vy, ela passa a variar, como indiquei aqui pelas setinhas. Aqui ela é maior, indicando que o módulo é maior, certo? Aqui já é menor, e até o ponto aqui que ela desaparece. Seria o ponto em que a componente da vertical passa a se anular. Mas ainda assim continua com velocidade na horizontal. E aí, com o passar do tempo, a partir do momento que ele passa a descer, aí nós temos novamente aqui o aparecimento da velocidade na vertical, ou seja, ele passa a cair de novo de maneira acelerada por conta da ação da gravidade. Tranquilo? Até chegar neste ponto aqui da trajetória, ó, que eu chamei aqui de t igual a tzão. Beleza? Então aqui outra coisa que nós podemos analisar é a altura máxima, certo? A partir do momento de lançamento. Ou seja, aqui o corpo vai ser lançado, e aí com o passar do tempo ele vai atingir uma altura máxima, e aí vai passar a descer. Aqui nós temos essa letra A, que vai representar o alcance do projétil na horizontal. Já já nós vamos ver aqui como encontrar essa altura máxima, como encontrar esse alcance. Beleza. Então agora nós vamos analisar a figura anterior.
Vamos equacionar os movimentos segundo os eixos OX e OY. Aqui está a figura anterior, para ajudar a gente aí a não ficar voltando slide. Beleza, então vamos decompor as velocidades nessas direções. Então aqui nós temos o módulo da componente da velocidade inicial na direção x e na direção y. Na direção x, a componente v0x vai ser igual a o módulo da velocidade inicial, que é v0, vezes o cosseno de θ, aqui o ângulo θ, e v0y vai ser igual a v0 vezes o seno de θ. Tranquilo? Então vamos lá escrever as equações, já que nós fizemos aí a decomposição das velocidades. Em OX nós temos um movimento uniforme, como havia dito anteriormente. E o que descreve o movimento do corpo, já que ele possui um movimento uniforme no eixo OX, vai ser esta função aqui. Esta função. Onde o espaço final vai ser igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Mas agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a correspondência desta equação de acordo com a nossa figura. Em que S vai ser igual a X, S0 vai ser igual a X0 e V, neste caso aqui, vai ser igual a Vx, que é sempre constante, já que nós temos um movimento uniforme na horizontal. Assim nós vamos obter a seguinte equação, já com as seguintes correspondências, que é chamada de função horária do espaço segundo OX, em que Vx é igual a V0x, que é igual a V0 cosseno θ. Qualquer coisa é só pegar isso aqui, substituir aqui e deixar mais geral possível essa função horária do espaço segundo OX. Beleza? Agora aqui, em relação ao y, nós temos o movimento uniformemente variado, que vão ser dados pelas mesmas equações lá que a gente viu no movimento vertical. Porém, neste caso aqui, nós precisamos fazer as correspondências com relação à figura anterior que nós vimos. Quais são as correspondências? São essas notações aqui, em que S vai ser igual a Y, S0 vai ser igual a Y0, a velocidade inicial, no caso em Y, vai ser V0Y, a velocidade final vai ser Vy, a aceleração aqui, que é A, vai ser igual a Y, que vai ser igual a menos G. Menos G porque aqui nós já estamos adotando que de acordo com o nosso referencial, a orientação de baixo para cima é positiva. Beleza? E assim nós vamos obter as seguintes equações já com suas respectivas correspondências. Vai ser a função horária do espaço segundo OY, com as suas mudanças feitas, a função horária da velocidade escalar segundo OY e a equação de Torricelli. Lembrando também que V0y é igual a V0 vezes seno θ, caso você queira aí já substituir nessas equações e também deixar mais geral possível. Então aqui nós temos algumas coisas que nós podemos calcular em relação a esses movimentos. Quais são eles? O cálculo dos tempos de subida, TS, descida, TD e total, T. Vamos lá. Então aqui nós temos a função horária da velocidade escalar segundo o y. Nós vamos pegar ela, certo? Quando t é igual a ts, ou seja, nós estamos falando que nós estamos analisando apenas o tempo de subida, no momento em que o corpo é lançado, atinge sua altura máxima, passando a ter velocidade em y igual a zero, que já está aqui, temos que Vy é igual a zero. Então vamos fazer o quê? Vamos substituir Vy aqui, aqui, velocidade final em y vai ser zero, e vai restar apenas este lado aqui da equação, como está indicado aqui. E aí, nós vamos ter que o tempo de subida vai ser igual a V0y sobre g. Daí nós pegamos V0y, que nós já temos aqui, que vai ser V0 seno θ, e vamos substituir aqui, e vamos obter isso aqui. V0 vezes seno de θ sobre g. Isso vai ser o tempo de subida. Bom, o tempo de descida, certo? Vai ser semelhante também lá como no movimento vertical. O tempo de subida vai ser o mesmo tempo de descida. Então, basta que nós façamos o quê? Utilizamos aqui, na verdade, a mesma equação, já que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, sem problemas. Já o tempo total vai ser a soma do tempo de subida mais o tempo de descida,
que neste caso aqui o tempo total vai ser igual a 2 vezes V0 vezes seno θ sobre G. Ou seja, pode ser 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. O resultado vai ser o mesmo. Tranquilo? Agora nós vamos calcular a altura máxima atingida pelo corpo, né, na direção y. E para isso nós vamos fazer o uso aqui da equação de Torricelli segundo o y. Então vamos ter o quê? Ele vai atingir a altura máxima, a sua velocidade final em y vai ser 0. Então basta isolarmos a variação de espaço em y, a altura máxima na verdade. Então nós pegamos e isolamos essa altura máxima. Então a altura máxima vai ser o quê? Vai ser V0 vezes seno θ, tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado, dividido por 2g. E é só isso, bem simples, sem dificuldade. Agora aqui, vamos calcular o alcance horizontal, que seria o nosso A, certo? O alcance na horizontal. Então, por meio da função horária do espaço, segundo o x, nós vamos obter aí esse alcance, que vai ser dado por esta equação aqui, x final vai ser igual a x inicial mais velocidade em x, né, dx, vezes o tempo. Ou então, nós podemos fazer assim, escrever ela da seguinte forma essa equação, essa função. A variação em x, que vai ser nosso alcance, vai ser igual a velocidade em x vezes o tempo. Então, fazendo t igual a tzão, que vai nos fornecer o tempo total, que vai ser 2 vezes 0 vezes seno θ sobre g, e aplicando ali na função horária, aqui neste caso, nós vamos obter o alcance. Tranquilo? Então aqui o alcance vai ser o quê? Vai ser Vx, certo? Vezes 2 vezes V0 vezes seno θ sobre 2g. Mas quem é Vx? Vx é V0 cosseno θ. Vezes 2 V0 vezes seno θ sobre g. Então o alcance passa a ser igual ao quê? A V0 ao quadrado sobre g vezes 2 vezes o seno de θ vezes cosseno de θ. Então, nós devemos lembrar de alguma propriedade aqui para... Não é obrigatório, né? Mas ajuda a organizar melhor aí a nossa fórmula, que é a seguinte propriedade trigonométrica, né? Seno de A mais B é igual ao seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. Se A for igual a B, nós vamos ter o seguinte, que nesse caso aqui pode ser A igual a B ou B igual a A, mas no nosso caso nós temos aqui θ mais θ. Então nós vamos ter aqui seno de 2θ. Então vamos ter seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ, que vai ser igual a 2 vezes seno θ cosseno θ, assim como está escrito aqui em cima. E aí nós vamos enxutar mais nossa equação, onde o alcance vai passar a ser igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por g, vezes o seno de 2θ. Tranquilo. Então, outra coisa também importante é nós sabermos qual é a condição de máximo alcance horizontal. É nós sabermos, mas para qualquer ângulo, independente do ângulo, eu vou obter o mesmo alcance, ou se eu variar o ângulo, eu obtenho alcances diferentes. Dependendo do ângulo, nós podemos obter alcances diferentes. Tranquilo? E o que nós vamos ver aqui vai ser a condição para obter o maior alcance possível. Então, vamos fixar V0 e a gravidade, certo? Com V0 e G fixos. Qual deve ser o ângulo de lançamento para obtermos o maior alcance possível? Para obter o maior alcance possível, este seno de 2θ vai ter que ser igual a 1. Então, para que o seno de 2θ seja igual a 1, 2θ vai ter que ser igual a 90 graus, porque o seno de 90 é igual a 1. Então, 2θ vai ser igual a 90 e θ vai ser igual a 45 graus. Então, esta aqui é a condição para termos o máximo alcance para A. Certo? Este aqui é o ângulo para ter o máximo alcance para A. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Outra coisa também que nós podemos obter no estudo aí de movimentos em campo gravitacional uniforme é a equação da trajetória, que neste caso aqui é para o movimento parabólico, que é o que eu tinha falado anteriormente sobre o lançamento parabólico nos fornecer uma trajetória, um arco de parábola. Então nós sabemos o quê? Que
que em x, na horizontal, o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes cosseno de θ vezes o tempo. Tranquilo. E em y, nós vamos ter que y final vai ser igual a y inicial mais velocidade inicial vezes o seno de θ vezes o tempo, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. E aí nós vamos fazer o quê? Para simplificar o cálculo, consideraremos que o lançamento se dê da origem do sistema OXY, indicado aqui nessa figura, ou seja, com x0 igual a 0 e y0 igual a 0. Certo? Então aqui, ó, x0 e y0 vão ser 0. E aí nós vamos diminuir essa equação. Assim nós vamos obter o quê? Que em x nós vamos ter que o espaço final vai ser igual a velocidade inicial vezes o cosseno de θ vezes o tempo. E em y, o espaço final vai ser igual a velocidade inicial vezes o seno de θ vezes o tempo, menos g sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar da equação 1 o tempo, este tempo t. E aí depois nós vamos aplicar aqui na equação 2, onde tem t e t ao quadrado, certo? Isolando a equação 1 o tempo, nós vamos ter isso aqui. Você pode observar isso daí facilmente. Esta é a equação 3. E aí vamos pegar 3 e aplicar aqui, certo? Em 2. Como está aqui, ó, 3 em 2. E vamos obter a seguinte equação, que está aqui, já feita a substituição do tempo. Feita a substituição do tempo. Então aí basta que nós organizemos essa equação. Organizando ela aí, nós vamos ter aqui, ó, do lado direito, na expressão aqui, a primeira expressão, nós vamos ter o quê? Que esse V0 aqui vai ser simplificado com esse. Aí vamos ter seno sobre cosseno, que vai nos fornecer a tangente de θ. E aqui vai permanecer o x. Menos g sobre 2, e aqui também permanece. Certo? Então nós vamos obter aqui a seguinte equação, que vai ser a equação da trajetória. Como pode dizer? Esta equação ela nos daria a trajetória do corpo no lançamento oblíquo. Observe também que do lado direito aqui, ó, nesta expressão, nós temos um termo elevado ao quadrado. Esse termo aqui ao quadrado, deste lado direito, nos indica que nós temos uma equação do segundo grau. Lembrando também que aqui, ó, está negativo, ou seja, nós temos uma equação do segundo grau, certo? Onde o coeficiente aqui da frente dela é negativo, então significa que nós vamos ter aí um arco de parábola. Como é negativo, nós temos uma parábola com concavidade para baixo, como indicado aqui. Vamos lá então para uma questão de fixação, beleza? Então vamos lá, essa questão aqui é uma questão do ITA de 1990. Se você for procurar ela, você vai ver que ela foi resolvida utilizando a conservação da energia mecânica. Mas nós não vamos resolver ela utilizando a conservação da energia mecânica. Nós vamos resolver ela utilizando os conhecimentos já adquiridos aqui com relação a movimentos em campo gravitacional uniforme. E você vai ver de que forma. Bom, vamos lá. Uma pequena esfera penetra com velocidade v em um tubo oco, recurvado, colocado num plano vertical, como mostra a figura, num local onde a aceleração da gravidade é g. Supondo que a esfera percorre a região interior ao tubo, sem atrito, e acabe saindo horizontalmente pela extremidade. Pergunta-se: que distância x horizontal ela percorrerá até tocar o solo? E aqui nós temos as respectivas alternativas para marcar. Então vamos aqui ver o que a figura está nos dizendo. O problema está nos dizendo que uma esferinha entra aqui pela horizontal em um tubo, de tal maneira que essa esferinha não encontra nenhum tipo de resistência com relação ao ar e também com relação ao tubo, ao ela percorrer por dentro do tubo. Então, após a bolinha entrar aqui pelo tubo na horizontal, nessa parte superior, ela vai descer, aí depois vai subir
aqui nessa trajetória do tubo e depois vai sair na horizontal. O que é interessante sabermos aqui, notarmos, prestarmos atenção é o seguinte. O tubo vai fazer o papel de quê? De apenas mudar, certo? A direção e o sentido da esferinha. Ou seja, conforme a esferinha entra aqui no tubo e vai fazendo essa trajetória aqui, o tubo vai fazer o papel de mudar a direção e o seu sentido. Enquanto que o módulo de sua velocidade, quem vai fazer o papel de alterá-la, vai ser o campo gravitacional, certo? A interação dessa esferinha com o campo gravitacional. Então, conforme ela desce, o módulo da velocidade aumenta. E conforme ela sobe, o módulo da velocidade da esferinha diminui. Então, efetivamente, a esferinha é como se ela adquirisse aqui velocidade apenas com esta distância aqui, certo? Efetivamente, porque ela desce e depois sobe. Então vamos lá, vamos aqui para a análise mais aprofundada do problema. Aqui está a figura e vamos fazer essa análise aqui que eu acabei de explicar para vocês. Como será? Então aqui vamos imaginar o seguinte. Efetivamente, como eu havia dito para vocês, é como se a esferinha adquirisse velocidade apenas neste intervalo aqui. E também, como eu havia dito para vocês, o tubo faz o papel apenas de mudar a direção e sentido. Então, nós podemos fazer a seguinte análise. Vamos imaginar aqui agora que, ao invés da esferinha entrar na horizontal, certo? E sair na horizontal, ela entra aqui, ó, na vertical e também está na vertical. De tal maneira que ela vai entrar aqui, ó, na vertical com o módulo da velocidade equivalente aqui na horizontal, certo? E a distância efetiva que eu havia falado para vocês aqui será de meio de R, ou seja, R sobre 2. Deu para entender o raciocínio? É simples, tá? Então, qual seria a outra análise? Vamos lá. Aqui, como eu havia dito. Então, aqui, ó, o módulo da velocidade como se ela saísse aqui na vertical, é o módulo da velocidade com que ela sai aqui na horizontal. Mas, de que forma podemos calcular essa velocidade V'? Então, mas quanto vale V'? Nós vamos descobrir V utilizando a equação de Torricelli, em que a velocidade final ao quadrado, que é dada por V', vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, que vai ser dada por V, mais 2 vezes G vezes a variação da altura. Que a altura nós já encontramos aqui, a altura equivalente onde vai ocorrer essa variação da velocidade. Então, fazendo a simplificação aqui de 2 por 2, certo? Dividir 2 por 2, nós vamos ter o seguinte, que V' ao quadrado vai ser igual a V quadrado mais G vezes R. Então, nós tiramos a raiz, nós vamos ter que V' vai ser igual a raiz quadrada de velocidade inicial ao quadrado, que é dada por V, né? Mais a gravidade vezes R. Tranquilo, tranquilaço. Beleza? Até aí sem nenhum problema. Nós utilizamos apenas a equação de Torricelli, que é uma equação aí utilizada em movimentos em campo gravitacional uniforme. Até agora nós analisamos apenas este momento aqui, da bolinha entrar e sair pelo tubo. Agora nós vamos analisar aqui um outro movimento, que também é chamado aqui de movimento de lançamento horizontal. Eu não tratei dele lá anteriormente, até porque esse aqui é um caso particular lá daquele caso mais geral que nós vimos para o movimento parabólico. É como se nós analisarmos o movimento a partir do tempo de descida. Então não tem muito problema. Vamos lá. Então aqui está a figura que vai nos ajudar a determinar x, certo? É a figura que representa este segundo momento. Momento em que a esferinha sai do tubo e chega aqui no solo. E é este alcance x que nós vamos calcular, que está dado aqui pela figura. Então, este alcance x ele vai ser dado através da função horária do espaço segundo o x. Quais são as informações que nós temos aqui? Nós temos o quê? Que a altura em relação ao solo, a partir do momento em que a esfera sai do tubo, é de 3r sobre 2. E que a velocidade com que ela sai na horizontal
vai ser nossa velocidade Vx, que é constante. Então, a velocidade V' nós já temos, que vai ser igual a Vx. Nós vamos substituir aqui na função horária do espaço segundo OX. E nós vamos precisar encontrar uma outra coisa, que é o tempo de descida. Vamos atrás agora desse tempo de descida e com isso nós conseguimos determinar esse alcance x com que a bolinha alcançou. Tranquilo? Vamos lá. E o tempo de descida, né? É o que precisamos saber. Qual é esse tempo de descida? Vamos lembrar de uma coisa aqui, uma observação. O tempo de descida aqui é o mesmo para o caso de um corpo em queda livre. Eu não coloquei aqui, na verdade eu não coloquei no slide aqui este tempo aqui desta forma, mas ele pode ser obtido através da função horária da posição segundo o y, certo? Vou deixar aí como tarefinha para vocês. Então o tempo vai ser igual a raiz 2 vezes a variação do espaço sobre g. Em que este tempo aqui, fazendo as correspondências com a figura, este tempo aí vai ser o tempo de descida e a variação de altura vai ser igual a 3r sobre 2. Então assim, certo? Fazendo as devidas correspondências, vamos ter o seguinte tempo de descida, né? Que vai ser este aqui, já fazendo as simplificações. Né? O tempo de descida vai ser igual a raiz de 3r sobre g. Tranquilo. Então agora nós estamos com o problema resolvido. Por quê? Porque agora nós não precisamos encontrar nenhuma outra informação para obter x. Certo? Agora podemos determinar x. Então o que será x? Será igual a V' vezes o tempo de descida. V' nós já temos, que é igual a raiz de v² mais g vezes r. E o tempo de descida nós já temos também. Então basta multiplicar por aqui raiz de 3r sobre g. Como aqui temos um produto de raiz quadrada, nós podemos passar este termo aqui para dentro desta raiz, ou desta raiz para outra raiz. E aí nós vamos obter o quê? X, onde x vai ser igual a raiz de 3r sobre g vezes v² mais gr. Pronto, problema resolvido. E nem precisou nós, como pode dizer, utilizar a conservação da energia mecânica. Nós utilizamos apenas informações, conteúdos referentes a movimentos em um campo gravitacional uniforme. Tranquilo? Qual seria a alternativa correta? Seria a alternativa a letra D, certo? A alternativa correta é a letra D. Beleza? Se você gostou aí, deixe um joinha. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. E valeu, galera. Até a próxima.